Já notou que o dia é pequeno para tudo que você quer fazer? Você quer tempo para fazer tudo ou até para fazer nada. O que você faz com o seu tempo é só da sua conta. Mas dar mais tempo para fazer o que mais gosta, isso sim é da nossa conta. Com o Banrisul Digital, a sua empresa autoriza operações, faz cobranças, pagamentos, transferências, investimentos e até deposita cheques. Tudo rápido e seguro. Banrisul Digital, tudo no seu tempo. Há mais de 20 anos, o Badesul dá valor para iniciativas que colaboram com a inovação. Dá valor para quem acredita na sua própria força. Para quem empreende, investe e trabalha pelo crescimento do nosso estado. É por isso que no Badesul existem oportunidades para todos os tamanhos de empresa. Para o agronegócio e para o setor público. Badesul, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. A Icatu Seguros é a maior seguradora independente do Brasil, em vida, previdência e capitalização. Incentivamos milhões de pessoas a buscar proteção e a planejar um futuro ativo e seguro. Nossos produtos estão disponíveis em todo o território nacional através de diversos parceiros comerciais e corretores credenciados. Conte com a segurança de quem administra e protege o dinheiro de muita gente. Gente que sabe que o futuro começa hoje. Mudar um hábito é vencer desafios todos os dias. Eu desafio você a colocar mais cor no seu prato. A fazer amigos no modo offline. A respeitar o planeta, nos mínimos detalhes. A fazer da gentileza uma prioridade. E mesmo quando parecer impossível, ser mais forte que o sofá. Acesse mudeumhabito.com.br e escolha um desafio para você e compartilhe. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Mudar um
Boa tarde, estamos iniciando mais um Tá na Mesa online, a nossa live de todas as quartas-feiras. Nós que estamos nos adaptando, né, a esse novo normal, não podemos nos reunir pessoalmente aqui no nosso Salão Nobre para tratar dos temas que são tão caros e importantes para o desenvolvimento do nosso estado, mas estamos conectados, mesmo que através de uma tela, com os principais agentes que transformam a nossa economia, a política do Rio Grande do Sul. O nosso Tá na Mesa, ele tem o patrocínio do Badesul, do Banrisul, da Icatu Seguros, da Osergues, Rio Grande Seguro e Previdência, Safe Web, Unimed, Federação do Rio Grande do Sul e Wilson Sons, Unidade Tecom Rio Grande. Temos a cooperação do Sebrae Rio Grande do Sul, o apoio institucional da Colombo, estruturas para eventos, Dinamize, Eventize, Grupo Ilex, Imob, Onda Web, Procempa, Seletos e VH Áudios Visuais. E também a parceria do Correio do Povo, do Jornal do Comércio, O Sul, Rádio Guaíba, Record TV, Rede Bandeirantes, Rede Pampa e SBT. É uma honra para nós hoje estarmos recebendo o presidente da Osergues, nosso querido amigo Virgílio Périos, para falar um pouquinho sobre cooperativismo. Nós que estamos aí, né, presidente, às vésperas de comemorar o Dia do Cooperativismo, nós que participamos de um movimento associativo e entendemos que cooperar é fundamental, especialmente nos tempos de hoje. Então eu queria lhe agradecer essa oportunidade de nós estarmos juntos aqui conectados, falando sobre o cooperativismo que transforma a vida das pessoas, falando sobre o cooperativismo que gera renda para o Rio Grande do Sul e para todas as famílias, algo que é tão importante o trabalho que a Osergues vem fazendo. Muito obrigado por essa oportunidade. De imediato eu quero poder lhe passar a palavra para a gente conduzir esse nosso painel. Saudações, doutora Simone Leite, em nome da Federação, um grande abraço cooperativo. A pandemia nos leva a uma espécie de cooperativa virtual, mas existencial, no sentido das pessoas cooperarem muito entre si. Acho que a forma que está sendo conduzida pela ciência médica, o controle para controlar nosso coronavírus, significa dizer que cada um tem que cooperar na aproximação, cooperar no distanciamento, principalmente cooperando no distanciamento em cada momento que isso é exigido, para que possamos salvar vidas humanas. Lamentamos muito tantas mortes do mundo inteiro que se foram, mas temos que continuar trabalhando e me parece que, preliminarmente, podemos afirmar que o cooperativismo vai se fortalecer em plena pandemia, na medida em que nós também fizemos, em primeira mão, um grande levantamento do que as cooperativas estão fazendo nesse momento. Que obras sociais, que obras econômicas, que oportunidades elas oferecem para as pessoas, para o Rio Grande crescer e continuar crescendo. Grande saudação, estamos à disposição para continuarmos conversando. Que bom, presidente. Eu acho que o senhor falou, né, algo que é extremamente relevante, cooperar neste momento. Cada indivíduo, cada pessoa tem que cooperar, né, com a comunidade na qual está inserida. Então a gente vê grandes movimentos hoje, políticas públicas, né, voltadas para que nós possamos preservar vidas humanas, mas nós sabemos que cada um de nós tem a sua participação nessa condução para minimizar os impactos desta pandemia na qual nós estamos inseridos. E aí a gente sabe, né, que as empresas de forma geral, elas estão conduzindo e tomando todas as medidas, todos os cuidados e também estão colaborando, né, fazendo muitos programas para colaborar com a sua comunidade. E no cooperativismo não é diferente. E especialmente nesse momento, acho que as cooperativas, né, elas que já têm esse trabalho social muito relevante,
frente, elas seguem trabalhando e desenvolvendo toda uma economia local. Queria que a gente pudesse, presidente, abordar justamente esse tema, né? Como é que será o cooperativismo e as transformações pós-pandemia? Porque tem uma coisa hoje, presidente Virgílio, que nós percebemos, né, e que a imprensa tem fomentado muito, que é contar o número de mortos. Nós aqui da Federação, a gente entende que nós temos que olhar para frente e viabilizar alternativas para toda a sociedade gaúcha pós-pandemia. A gente vai passar por todo esse momento, é um momento de muita, né, ansiedade da parte de todos, mas como é que vai ser essa condução? Como é que vocês estão pensando, né, o cooperativismo pós-pandemia? Posso inicialmente dizer o seguinte: o pós-pandemia, que vai ocorrer provavelmente em outubro, novembro, vai exigir muita cooperação, como a senhora já falou. E se nós olharmos a economia mundial, os setores que mais dinamizam aquilo que vai sobrar, especialmente no Brasil, que são pessoas sem trabalho, sem posto de trabalho ou sem emprego, vai ser mais de 30 milhões de brasileiros que hoje recebem um auxílio do governo, mas essa verba também, esse recurso também vai exaurir-se. Nós precisamos defender principalmente os setores econômicos ativos que geram mão de obra. Primeiro seria a construção civil, porque não há setor econômico mais dinâmico do que a construção civil para gerar empregos. Segundo lugar, essa construção civil teria que ser no sentido de habitações populares, que no Brasil faltam 6 milhões de moradias. Até aproveitei a ocasião nesses dias, encaminhei ao Congresso Nacional, via Alceu Moreira, um projeto para fazer muitas casas via organização do Sistema S, para capacitar as pessoas no canteiro de obras, via organização de habitações, de construções, onde as próprias pessoas são treinadas para construir suas habitações, com toda a infraestrutura necessária, com saneamento básico, luz elétrica, esgoto, locais coletivos de boa sobrevivência e vivência, para reduzir exatamente o que mais sentimos hoje, é exatamente a questão que nós estamos vivendo da situação das nossas vilas de São Paulo e Rio de Janeiro. E o segundo aspecto seria a agroindústria, que é um setor que nós queremos abordar exatamente, então diretamente na questão cooperativa. No cooperativismo, eu gostaria de dar uma notícia boa. O que as cooperativas fizeram durante a pandemia? As doações, até ontem, somaram 26 milhões de reais. Elas ofereceram em formas, as mais formas diversas, e os outros benefícios foram 83 milhões. Em doações, 9 milhões em ampliação da rede de atendimento às medidas internas no combate ao vírus. Nós temos 18 agroindústrias. Essas agroindústrias, para fornecer alimentos, cito, por exemplo, a Cosuel, a Languiru, a Santa a Piá, a CCGL, as cooperativas vinícolas que produzem agora muito suco de uva, são empresas que precisam muita aplicação, muita modernidade, muito cuidado para produzir industrialmente agora, especialmente para fins de exportação, que o mercado internacional está se tornando exigente. Temos 2 milhões e 100 mil doações em alimentos, e esses alimentos foram ontem. Hoje está aumentando diariamente essas doações de cooperativas, de sócios de cooperativas, de colaboradores das cooperativas, ajudando nesse aspecto. E 14 milhões em doações para a saúde, seja de todas as formas possíveis em doações até hoje. Essa notícia, doutora Simone, estou dando em primeira mão nesse nosso encontro que nós temos aí. E os benefícios indiretos, que seriam 83 milhões de reais, significam 51 milhões de custo financeiro da conta Covid, que é a não cobrança de contas de luz atrasado no nosso sistema de infraestrutura elétrica,
que há um financiamento de bancos, um consórcio de bancos para sustentar isso, para não haver corte de luz, as nossas cooperativas vão suportar isso com recursos próprios. E, além do mais, não vão aumentar as tarifas, como é permitido fazê-lo nesse momento, e com isso nós vamos ter uma ajuda financeira aí por essa conta de 15 milhões de reais. 5 milhões de redução de encargos do nosso sistema S, que o governo nos cortou 50%, e isso beneficia as empresas cooperativas. 4 milhões e 300 mil reais são assistência técnica que as cooperativas mantêm, as agropecuárias, durante o período de março até hoje. Cada mês dá 1 milhão e 200, 1 milhão e 100 mil reais de assistência técnica. Nós temos 1.200 técnicos, desde técnicos agrícolas, agrônomos, veterinários, zootecnistas, que estão à disposição das cooperativas para orientar os produtores e associados a trabalhar cada vez melhor. Benefícios financeiros que o nosso grupo de grandes cooperativas de crédito, são 88 cooperativas, oferece em termos de linhas de financiamento mais adequados, com 21 milhões é a previsão disso que será utilizado. E o mais importante de tudo, em março se encerravam os balanços do exercício do ano passado, houve 2 bilhões e 400 milhões de sobras, que nós chamaríamos em termos, em formas empresariais, seriam os lucros, que serão distribuídos e que foram já distribuídos de forma adiantada 37 milhões para os seus associados, porque os balanços ainda não foram aprovados, vão ser aprovados agora em fins de julho até fim de setembro. Mas as cooperativas, por conta da necessidade em função, principalmente do agronegócio, onde a grande seca foi também uma pandemia, que deu um prejuízo da FECOAGRO, doutor Paulo, nosso presidente da FECOAGRO já nos anunciou um prejuízo de em torno de 15 bilhões de reais. Então, os produtores tinham que acertar suas contas com as cooperativas, e as cooperativas utilizaram as sobras do ano passado para acertar e ajustar as contas. Então, essas são as duas boas notícias que nós temos. E o dia C, que é sábado, e ações já fossem realizadas durante todo o ano, haverá um benefício para 305 mil gaúchos, mas eu acho que hoje são o dobro desses voluntários que estão envolvidos nas ações boas, e temos 188 ações, todas vinculadas à campanha de doação de sangue, fundamentalmente isso, em todas as regiões do estado do Rio Grande do Sul, a doação de sangue, organizado muito pelo sistema Unimed, para que os hospitais estavam sem sangue em estoque. Então, há muita colaboração nesse sentido. Limpeza de leitos de rios, córregos e riachos. Isso está ocorrendo em Taquari todos os anos, e esse ano também em Santo Cristo. E também fornecimento de sementes para o plantio de árvores frutíferas, árvores de toda a linha de flores, inclusive, para cultivar, para cuidar da limpeza nas nossas cidades. Temos uma filial, no mínimo, em cada cidade do interior do Rio Grande do Sul. Coleta de doação de agasalhos, cestas básicas e leite, principalmente agora agasalhos. Sábado que vem, temos 183 projetos que vão ser executados diretamente pelos grupos de cooperativas, alguns, praticamente todos, na realidade, e não só virtualmente, porque tem umas lives, sim, mas demais, as outras organizações cooperativas vão fazê-lo de forma direta, e orientações sobre educação financeira, na inclusão financeira da classe C e D, principalmente a classe D e E, na questão financeira, e a questão da saúde. A pandemia está aí e há muita colaboração para isso. Então, são as boas notícias. Em relação à nossa prestação de contas, hoje nós temos cerca de 3 milhões de associados, 444 cooperativas bem ativas e 64 mil empregos. Quero destacar os empregos.
se nós olharmos de 2015, que era um ano de recessão, até 2018, e 2019, nós cada ano aumentamos o número de empregos, o posto de trabalho e principalmente empregos. Hoje estamos com 64.600. E isso é uma felicidade muito grande de vista. Ele contribuiu para a geração de mais empregabilidade no Rio Grande do Sul. E os sócios, cerca de 3 milhões a fazerem o bem. Em termos de salário, e comparativamente as empresas, não excluindo o Estado, têm 9% valor superior à média dos outros salários. Os ingressos, 48,9 bilhões, nós 50 bilhões esse ano. Houve um crescimento de 1,4%, porque alguns setores do agro foram um pouco afetados, mas, de qualquer maneira, houve um crescimento em relação ao ano passado, 2019 para 2018. A grande boa notícia, sob o ponto de vista econômico, é o crescimento de 11% na distribuição de sobras, 2 bilhões e 400 milhões. Houve um crescimento vertiginoso deste resultado, proporcionado principalmente pelo setor crédito, setor de infraestrutura, que cresceu muito, setor da saúde também cresceu, e outros setores do nosso sistema cooperativista. Em patrimônio líquido, também crescemos 14%, fomos de 15 bilhões para 18, e os ativos, que é um aspecto fundamental, é o nossos bens, nossos patrimônios, em termos econômicos e financeiros, crescemos muito fortemente, e isso, para efeitos de garantia, financiamento bancário, é sempre um setor que todo o nosso sistema financeiro olha. Quais são os ativos das cooperativas? Nós temos muito ativo, muito forte, porque as cooperativas construíram muito e tem muito ativo imobilizado. Vamos por setor ramos. O agropecuário mais forte, ele emprega mais de 55% dos empregados, em comparativamente às outras cooperativas, 343 mil sócios, 128 cooperativas, gerando uma sobra fantástica de 17,8% de crescimento, ou seja, um resultado 644 milhões de reais. Isso é um fantástico crescimento do setor em termos de resultado, em que pese que o faturamento foi 800 milhões a menos, mas o resultado econômico, sob o ponto de vista de resultado, foi melhor. O crédito, que está em franco crescimento, com muitas cooperativas, com 2 milhões e 100 mil associados, agregando cada ano um crescimento muito forte, 10.800 empregos, um depósito a prazo de 21% de crescimento, isso é extremamente importante, de crescimento 13%, mas 21 bilhões de valor, e depósitos à vista, que foi um crescimento maior de 23%. E as sobras geradas, 13,5%, que está 1 bilhão e 400 milhões de reais. Essas sobras foram muitas investidas em obras sociais e junto às comunidades do interior. O crédito é a nossa alavancagem mais forte e o crescimento forte depois do agronegócio. Na saúde, temos hoje 23 mil sócios, 10.600 empregados, 1 milhão e 800 gaúchos são beneficiados pelos planos de saúde da Unimed. Isso, em termos de pandemia agora, é uma segurança à saúde muito forte de quem é sócio de uma Unimed. A Unimed não socorre todos de uma forma uniforme e dá um atendimento muito especializado. Nós temos um hospital de referência na região de Caxias do Sul, que é um hospital grande, que quando há falta de leitos aqui em Porto Alegre, se desloca para as cidades do interior, que tem uma referência Caxias, Montenegro, Novo Hamburgo e também Santo Ângelo, e mais um hospital em Pelotas, agora recentemente inaugurado. E vemos no setor da medicina, da saúde, além dos dentistas, que também integram esse programa, um crescimento de 18% no imobilizado, que são os hospitais. Hoje, as Unimedes
cresceram fortemente na construção civil, montando hospitais modernos, bem inovados, bem modernizados, com muitas UTIs à disposição dos seus 1.800.000 beneficiários do sistema da saúde. A infraestrutura muito cresceu 16,9% em faturamento. Isso é um setor que se deve a um aspecto que eu chamo a atenção, nossas 38 cooperativas, nas quais estão incluídas 15 habitacionais agora, 528 mil associados, com 2.400 empregos, os 50 mil pontos de internet. As cooperativas de infraestrutura se preocuparam com a internet, ou seja, por fibra ótica, acompanhando, ou até por rádio, acompanhando as linhas de eletrificação rural. Isto nos deu um conforto muito grande, na medida em que conservamos o jovem no campo. Todo mundo, nesse momento, está pedindo internet. E isso praticamente foram investimentos das próprias cooperativas, desses 55 mil pontos de internet que foram criados. 5 cooperativas gaúchas estão entre as 10 melhores empresas do setor elétrico no Brasil, pelo levantamento de IASC 2019, ANEEL. Parabéns às nossas cooperativas todas de infraestrutura e pelos seus ingressos que geraram um excelente resultado no ano passado. Vamos crescer cada vez mais. O transporte é um setor novo, aumentou bastante a frota, 13%, de 8.779, e nesse momento é o setor mais dinâmico, e não está faltando frota para nós, para as cooperativas transportar as mercadorias em todo o Brasil. E o que temos que chamar a atenção de altamente positivo, nossas cooperativas, todas elas têm um extremo sistema de rastreamento dos seus motoristas em qualquer momento do Brasil que elas andam, ou até na Argentina, Uruguai, levando produtos, riquezas, e distribuindo a riqueza, chegando ao consumidor esses produtos, todo sócio é bem rastreado para que ele tenha segurança, absoluta segurança no seu andar em cima de um caminhão. O ramo trabalho cresceu bastante também, 25% em função dos ingressos que aumentaram. Temos, junto com esse grupo, as cooperativas educacionais, que hoje tem 6 mil alunos atendidos no ensino fundamental e ensino médio, e uma novidade extremamente forte, temos 149 cooperativas escolares. Nos estabelecimentos de ensino, 4.400 jovens, e em cada cooperativa desses 4.000 jovens sócios, mas tem 500 mil alunos que são incluídos nesse processo de educação. Me parece, e com certeza absoluta, podemos afirmar que o cooperativismo está assegurado no futuro pelo ingresso dessa juventude, que é muito forte. Ela está muito motivada. O jovem quer aprender mais, quer aprender uma profissão melhor e quer principalmente ter mais informações sobre os aspectos de liderança, de economia e de mobilidade política no país e no mundo, e eles estão muito dinâmicos. Parabenizamos essa juventude que está fortemente crescendo sob o impulso de cooperativas, das cooperativas de crédito especialmente, e das cooperativas agropecuárias. E o setor de consumo, que é o último ramo, praticamente são 7.200 sócios, mas é setor forte no setor farmacêutico, que se uniu com várias entidades na área de pequenas e microempresas, na área de farmácias, e cresceram 8,4% neste exercício de 2019 que estamos examinando. O desenvolvimento humano dentro do nosso sistema Sescop, nós investimos pelo Sescop 19.600.000 reais em formação profissional. Atingimos 47 mil beneficiados. Isso equivale em torno de
90 a 100 pessoas por cooperativa, treinados e capacitados para uma formação profissional. Isso tem uma repercussão muito forte na melhoria da gestão das cooperativas. Nesse momento, o cooperativismo gaúcho realmente tem bons executivos, muito bons gerentes, dirigentes bem informatizados e formados. E nós evoluímos muito na capacitação das pessoas. E na promoção social atingimos 119 mil beneficiados, através de um programa de 9 milhões e pouco, pelo Sescop também, e levamos aos Estados Unidos, a Califórnia, Vale do Silício, no ano passado, 4 missões técnicas internacionais de dirigentes cooperativos, foram 145 técnicos, procurando as formas de inovação que são necessárias para o cooperativismo. E os frutos estamos colhendo gradativamente na medida em que devemos ensinar o nosso processo. O aprendiz cooperativo está na promoção social. Nosso programa de aprendiz cooperativo é o mais forte do Brasil. Sozinho soma mais de todos os outros, porque nós optamos por um sistema de capacitação do aprendiz cooperativo pelas cooperativas educacionais, que tem mais de 300 professores atuando no campo. E, nesse momento, 89% dos cursos estão em andamento, porque, pelo sistema digital, porque os nossos estudantes, os aprendizes, também têm condições de, pelo sistema de digitalização e virtualidade, eles estão continuando seus cursos atendendo. Infelizmente, 10,1% ainda, 9,1% ainda não dispõe de condições de computadores para poder trabalhar no aprendiz cooperativo. Mas esse é um programa extremamente importante. O primeiro emprego é um grande programa de investimentos que estamos fazendo. Temos recebido muitos encômias do Ministério do Trabalho e Emprego, agora o Ministério do Trabalho, por parte desse projeto. É um projeto sustentado por cooperativas educacionais, cujos professores cada vez mais se especializam para executar esse projeto. De modo que, em tempos de pandemia, as cooperativas, como se vê, continuam construindo um mundo melhor. Continuam produzindo, gerando riquezas e desenvolvendo as comunidades, que é importante. Hoje temos um dado da FEE, onde tem uma cooperativa em algum município do estado do Rio Grande do Sul, esse município tem índices muito melhores de renda e muito melhores de educação. Evidentemente, a educação é um processo meio invisível. Nós temos hoje cerca de 20 mil líderes de núcleos nas cooperativas agropecuárias e de crédito. Essas pessoas formam a nucleação, uma corrente invisível de comunicação em que as administrações cooperativas desenvolvem até a última base dos seus 3 milhões de sócios, as comunicações mais modernas para estarem integradas no processo de integração cooperativa. E esses líderes de núcleos também estão sendo treinados pelas universidades com cursos especialmente motivados pelo sistema Sescop. E temos também uma renda melhor, evidentemente porque a renda é melhor. Houve um resultado, como mostrei há pouco, de 2 bilhões e 400 milhões de sobras. Essas sobras voltam a quem as produziu, que são os sócios. E isso fica lá nas comunidades onde elas foram geradas, de modo que enriquece as comunidades, enriquece os municípios, e os municípios reconhecem exatamente a força das cooperativas a nível municipal. A riqueza gerada permanece descentralizada na forma como o cooperativismo faz, devolvendo as sobras de acordo com o trabalho, o esforço e a participação de cada um no processo cooperativo. De formas que, presidente Simone da Federação, esse é o, em síntese, o que nós queríamos mostrar, em princípio, o que é o nosso ano que encerramos, prestando contas, primeiramente, ainda na Assembleia Geral não podemos fazê-lo, porque a Assembleia vai ser de 9 de julho, mas estamos fazendo de forma digital, virtual, com a Federação, nesse momento, está na mesa. Um grande abraço. Presidente Virgílio, eu estou profundamente impactada com tudo isso que eu ouvi e vi
Quero lhe cumprimentar pela apresentação, muito didática, muito bonita, né? E dizer que contra fatos e dados não existem argumentos. O cooperativismo, de fato, ele é uma forma, né, de nós termos renda, de nós termos dignidade para toda uma comunidade, e o desenvolvimento do estado do Rio Grande do Sul passa por todo esse sistema que coopera. Eu tenho uma frase que para mim fica muito marcada e que ilustra também isso, né? Gente que coopera cresce. E esses números que o senhor acabou de nos mostrar, eles de fato, né, demonstram o quanto o cooperativismo funciona. Então eu queria que o senhor pudesse, né, nos dizer assim, pela sua experiência, que é uma grande experiência que o senhor tem como liderança e muito ativa aqui no estado do Rio Grande do Sul, ao que o senhor atribui todo esse crescimento e esses números tão positivos do cooperativismo aqui no nosso estado? A senhora fez uma pergunta mais complexa, mas mais gostosa de responder, vamos dizer, em termos acadêmicos, né? A que se atribui o crescimento das cooperativas? E também um fenômeno mundial, né? No mundo inteiro, e agora sábado festeja nosso sistema cooperativista, que foi um modelo econômico. Eu acho que está ligado ao modelo econômico. Nós tínhamos, até 1840, na Europa, 2 modelos econômicos. Em 1844 nasceu o socialismo, por Karl Marx. Antes disso, o sistema de economia de mercado existia, claro, forte na Europa, e ninguém despreza nenhum desses 2 modelos, mas quando surgem, pelas definições da Inglaterra, em 1844, a sistematização de princípios cooperativos, e aí vou fazer um parênteses importante, esses princípios cooperativos têm origem aqui na nossa região missioneira, porque os padres jesuítas, vindo em 1610 para Paraguai, Uruguai, Argentina e Brasil, criaram as reduções jesuíticas dos índios guaranis. E essas reduções foram cooperativas. Absolutamente certos que foram cooperativas. Se comportavam cooperativas, criaram riquezas, eram cooperativas agroindustriais, juntamente com cooperativas habitacionais, fazendo residências dignas para os indígenas, atraindo os caciques para virem morar na concentração da redução, por isso que se chama redução, para terem proteção contra as pessoas que estavam perseguindo o Guarani, porque o índio Guarani era um índio manso, não era como nem os tapuias e tapajós e outros, mas era o índio que era mais, vamos dizer assim, mais dócil. Então, eles foram protegendo, através das reduções, criaram até um hospital. A primeira cooperativa Redução Jesuítica no Rio Grande do Sul foi em São Nicolau, onde os restos aí das obras existem por lá. A segunda foi São Miguel das Missões, em 1628, e São Nicolau foi em 1626. São Nicolau até um hospital tinha, que os restos estão assinalando isso, de tal forma que tinha saúde protegida, tinha trabalho protegido, tinha navegação, que as primeiras embarcações de charque que os padres jesuítas levavam para a Espanha e para Portugal, para alimentar o povo de lá com o nosso charque e erva mate, os navios foram sequestrados em pleno mar. O que fizeram? Mandaram os irmãos jesuítas, que eram engenheiros, montar navegação própria aqui. Então, o cooperativismo nasce aqui em terras da América Latina. Mas, em 1844, as reduções jesuíticas, os ingleses sistematizaram esses princípios na ordem prática e criaram um novo modelo econômico. Um modelo de economia que busca do modelo de economia de mercado a igualdade de participação. Fundamentais, até reproduzindo a Revolução Francesa de 1789, 14 de julho a data, dizendo que a igualdade é fraternidade e igualdade. Isto são a expressão dos princípios cooperativos.
A igualdade foi buscada no modelo da economia de mercado, livre comércio, livre organização. A participação de socialização do voto, um voto por pessoa, foi um não ao sistema de economia socialista, que o Estado tem o poder final de decidir para quem é que decide os resultados num processo cooperativo. Até eu vou lembrar aqui uma experiência de Gorbachev, quando ele voltou a ser primeiro-ministro da Rússia, nós tínhamos na Rússia mais de 3.000 cooperativas chamadas Kolskoy. E essas cooperativas, as que não tinham fiscais do governo nessas pequenas comunidades de colônia que produziam especialmente trigo, tinham produção 2 vezes maior do que aquelas que estavam supervisionadas pelo Estado. Então, o que o Gorbachev fez? Isso está escrito na Perestroika, no livro dele. Tirou os fiscais para que produzissem todos livremente, com liberdade e com maior fraternidade também a distribuição. E a fraternidade é o princípio da distribuição da riqueza de forma pelo trabalho, pelo fator trabalho. Então, isso é fundamental no processo cooperativo de um lado. De outro lado, o sucesso aqui da melhoria do Estado do Rio Grande do Sul foram os investimentos em educação, em capacitação que as cooperativas, juntamente com o Sescop, fizeram nos últimos anos. Esse sistema S, dona Simone, nós temos que protegê-lo, porque há indícios de querem terminar, ao menos agora, uma parte, vamos colaborar com 50% para ser um auxílio à pandemia aí dessa área de aliviar as nossas empresas, mas nós temos que proteger o nosso sistema S com uma força única, seja pela área comercial, a área industrial, a área de serviços, em todas as áreas de transporte do nosso sistema. Vamos nos unir e nos fortalecer. Talvez esse é o segundo aspecto, a grande capacitação cooperativa. E o terceiro aspecto, o desenvolvimento das comunidades. Hoje, as prefeituras, as comunidades do interior, as organizações da base, da organização social, têm muito respeito, muita observação do processo cooperativo pela riqueza que gera, seja no agronegócio, adesão, por exemplo, ao sistema de crédito. Temos 2.100.000 associados em pouco tempo. Isso representa cerca de 20% da população gaúcha. Nós tínhamos, há poucos anos, nem 5% da população gaúcha associada a uma cooperativa de crédito. No momento que se organizou um sistema, Sicredi, Sicob, Unicred e outros setores, Cressol, esses sistemas se organizaram, prestaram bons serviços, oferecem bons serviços para os seus associados, e isso tudo fez crescer um modelo de cooperação comunitária que está inserido no ventre da comunidade e surge lá forte como organização diferenciada, sem desprezar nenhum outro modelo de economia. Mas a economia cooperativista realmente distribui a riqueza a nível da força do trabalho, unifica o voto por pessoa, igualando aí a igualdade, respeitando a igualdade também na organização das cooperativas, e até para ser sócio, para sair quando quiserem, e principalmente na fraternidade, dividindo o pão pelo trabalho e pelo esforço de cada um. Uma aula, eu vou me somar aqui ao comentário da Clair, que disse, né, uma aula e tanto, excelente. Como é bom quando a gente consegue, né, sentir verdade nas suas palavras e ver o resultado efetivo, né, que esse trabalho todo proporciona aqui no Rio Grande do Sul. Mas, presidente Virgílio, eu queria lhe perguntar, esse modelo econômico, eu sou uma entusiasta desse modelo, né, de cooperativismo, ele visa o lucro? Porque a gente percebe, né, que as pessoas, e até na sua apresentação ficou muito claro, as pessoas têm uma renda até acima da média da iniciativa privada de forma geral. Esse modelo, então, ele visa o lucro, e como é que se faz para passar, né, essa cultura de pai para filho? Porque hoje a gente percebe que os jovens, eles buscam algo diferente do que os seus pais faziam. Eles são mais imediatistas, eles visam mais essa questão, né, da qualidade de vida, de ter mais renda. Como é que fica hoje, né, essa cultura dos jovens dentro desse modelo? Acho que um projeto que muito colaborou
foi que a Unicinos criou anos atrás, juntamente com o Sistema Sicredi, e hoje está espalhado em todo o Brasil, com mais de 30 universidades. Primeiro, a criança na escola. Como é que vamos trabalhar a participação das crianças na escola? Me lembro perfeitamente, na primeira experiência que fomos fazer lá em Santa Cruz do Sul, no distrito do interior, município pequeno, Vale Verde. Havia uma crítica muito forte porque alguém me reconheceu lá que eu era liquidante da cooperativa adiante perto de Santa Cruz, que funcionava. E imediatamente a professora disse: nós não temos mais fé no cooperativismo, que meu pai perdeu dinheiro com a história da produção daquela cooperativa que era de tabaco. Bom, infelizmente ou felizmente, hoje, esse capítulo está enterrado. Nós temos hoje 444 cooperativas e temos apenas 8 cooperativas em liquidação. Isso não representa 1% do total das cooperativas. De forma que houve, claro, liquidações, e algumas aí, dessas 8 ainda tem umas 3 que, socorridas por outras cooperativas da vizinhança, da região, podem ainda sair do seu sistema e estão buscando saídas honrosas, mas se deve ao sistema educacional. Esse projeto União Faz a Vida, que se chama pelo Sistema Sicredi, atingiu, é o maior programa educacional do mundo. Não vejo, eu leio muito, estudo muito, ouço muito que o mundo faz na área cooperativa, América Latina, o Brasil, agora nos Estados Unidos, procurei informações também, estive por lá com aquela equipe do crédito que foi lá fazer um curso de inovação. Não vejo um lugar do mundo que tenha um programa tão forte que envolve mais ou menos 60 mil professoras e professores do ensino fundamental e ensino médio, organizando as crianças para práticas pedagógicas, não para organização de cooperativas em si, práticas pedagógicas de ação coletiva. Me lembro bem que a Unicinos premiou um professor de jogador de vôlei, jogando vôlei com as crianças. O que ele fez? Ele mostrava que para jogar vôlei, são 12 pessoas em campo, né? Tem que ter muita autoconfiança um no outro para passar a bola e para o mais experiente. Um saca melhor, outro passa melhor a bola de vôlei, e o jogo é coletivo, então todo mundo se beneficia pela cooperação de um jogo de vôlei. Isso é prática cooperativa. Então, e a Unicinos premiava esse tipo de organização nas escolas. E hoje nós estamos aí em praticamente, diria, 70% das universidades brasileiras fazendo projetos de ensino. A União Faz a Vida. A União, exatamente, com pequenas gerações começando, e isso está se passando de pai para filho. E além agora, falei há pouco da boa novidade, os jovens do ensino, especialmente ensino fundamental nos últimos anos, e ensino médio, aderiram fortemente à proposta de cooperativas escolares nos estabelecimentos de ensino. Eles são sócios nessas cooperativas com práticas pedagógicas, permanente instrução, e para isso o sistema crédito todo, ele está cooperando, e outras cooperativas estão cooperando para esse projeto se desenvolver altamente. Até nossa Secretaria de Educação sempre teve um olhar muito forte para que esse processo fosse fortalecer. Me parece que a geração de pai para filho, ou de filho agora aderindo à proposta do pai, é uma questão muito natural. E nós estamos segurando os jovens no campo. Esse jovem que tem hoje internet, que tem uma atividade agrícola mais rentável do que qualquer mão de trabalho hoje nas indústrias, na grande Porto Alegre, nos grandes centros urbanos. Ele tem grandes possibilidades, pela modernização do campo, ficar no campo e continuar produzindo riqueza, e com isso ele também, desde cedo, ele vai estar sendo vocacionado para continuar no processo agropecuário. Nós vemos isso no setor agropecuário e das cooperativas agropecuárias. Os jovens, e principalmente mulheres,
dona Simone, as mulheres também estão se associando. Aí a senhora vai ter que fazer um apelo agora, não de propaganda, mas de um apelo psicológico. As mulheres do campo, em regime de economia familiar, que são hoje mais de 300.000 propriedades rurais, precisam também se filiar a uma cooperativa. Ah, mas meu marido é sócio. Não importa, ele pode continuar. A senhora também tem que ser sua matrícula por causa da questão da aposentação, da aposentadoria dela. Ela tem que provar que ela é produtora rural. Ela só faz isso se no modelo 4 da entrega da produção ela provar que também é associada a tem matrícula da cooperativa. Com isso ela prova que ela é produtora rural. Então faça um apelo por nós para que a produtora rural se associe cada vez mais em processo cooperativo e com certeza, dona Simone, nós vamos regenerar o nosso processo cooperativo e garantir o futuro dele. Regenerar pela força das mulheres que se começam a associar nas cooperativas, não é o caso do setor urbano. Cooperativas habitacionais, quando a mulher não dirige, não está presente, a cooperativa não anda. Mas no setor urbano está começando fortemente a mulher se integrar no processo cooperativo e as crianças e os jovens pelo processo educacional em salas de aula. Achei ótima essa provocação, né, com relação às mulheres, porque veja só, as mulheres efetivamente elas estão trabalhando nas atividades e aí elas colocam, né, sempre essa condição, não, meu marido está vinculado a uma cooperativa, a renda vem através do meu marido, mas é o trabalho delas, né, que impacta inclusive na renda da família. Então, mais do que nunca, né, é evidente que as mulheres elas precisam buscar esse sistema, mas para que elas sejam protagonistas da própria vida delas, para que elas sejam protagonistas também nesta economia gaúcha e percebendo que a força do trabalho da mulher é fundamental. Então a gente tem o homem, a mulher e o jovem que formam, né, essa cadeia tão importante que alimenta, né, as nossas culturas aqui do cooperativismo no Rio Grande do Sul. Presidente Virgílio, eu queria abordar um pouquinho, a gente está falando de tantas coisas boas, né, que eu confesso que diante de tantas notícias ruins, fico profundamente impactada e feliz de poder estar aqui diante do senhor. Mas a gente está vivendo no Rio Grande do Sul uma tempestade perfeita e esta noite literalmente uma tempestade. A gente tem a seca, né, a estiagem, no agronegócio, dados, né, nesta pandemia, algo mundial, mas que está afetando especialmente o Rio Grande do Sul. A gente está vindo, né, esperando os gafanhotos chegarem aqui no nosso estado, e esta noite, então, esses ventos fortes, né, nos trouxeram muitos prejuízos. Como é que vocês estão enxergando, né, e como é que está sendo impactado o sistema cooperativo no Rio Grande do Sul diante de todas essas situações negativas que estamos vivenciando hoje? Estamos absorvendo e nos reciclando cada vez mais. Vamos dar um exemplo bem concreto das cooperativas de infraestrutura. Essa noite foram danificadas com absoluta certeza várias linhas de energia elétrica do estado. Pode ter certeza, dona Simone, que agora, hoje, cooperativas que não foram afetadas pelo temporal que deu essa noite, elas estão se deslocando para os municípios das outras cooperativas para socorrê-los. Há um braço invisível que socorre imediatamente e o período médio, por isso que estão entre as 5 cooperativas, estão entre as 10 melhores empresas do Brasil na distribuição da energia, porque o prazo médio não passa de 8 horas para reconstruir a rede elétrica, uma cooperativa que foi danificada, uma rede que foi danificada. Isso se verifica em todo o estado do Rio Grande do Sul. Esse é um aspecto de cooperação entre cooperativas. De outro lado, o que nós estamos verificando muito fortemente, e o setor agro está discutindo, analisando isso, nós precisamos nos fortalecer entre as cooperativas, fazer mais integração cooperativa para fortalecer o nosso negócio, termos agroindústrias novas. Nós, no mínimo, estamos projetando aí, estudando e vamos analisar, o sistema está analisando
no mínimo 6 a 8 novas agroindústrias. Há 5 anos atrás, o sistema holandês chamado Rabobank, que é um sistema financeiro, desenhou para as cooperativas umas 10 plantas de agroindústria. Foram realizadas 3 em Casca, uma nova cooperativa de leite pela Santa Clara, em Caxias do Sul, a Nova Aliança, que é uma cooperativa de fusão de 5 outras cooperativas, e a Senecop, que é uma central de cooperativas de sucos de uva, porque o suco de uva hoje dá mais resultado que a produção de vinho, em razão do sistema tributário, de um lado, de outro lado, pela facilidade de que a uva não é tão exigente quanto aos vinhos finos que têm que ser produzidos. De modo que as cooperativas têm uma projeção de entrarmos efetivamente na agroindustrialização. Acho que é um desafio para as nossas lideranças do agronegócio entrar no setor de carnes, que o mundo inteiro olha para o Brasil e tem um grande potencial de organização, de inovar-se no processo de transformação de matérias-primas ligadas não somente à exportação, porque, dona Simone, o governo federal já anunciou o fim da Lei Candir. Se a Lei Candir terminar, não podemos continuar exportando tributos para fora, levando matérias-primas para outros países, da Europa, China e outros países do mundo, para eles terem mão de obra, apropriarem-se da mais-valia, do valor da matéria-prima, e ainda exportarmos tributo junto. Evidentemente que, com o fim da Lei Candir, o agronegócio cooperativo vai se reciclar, sim, para mais agroindústrias, com absoluta certeza. Seja no setor de grãos, principalmente trigo, que eu me lembro sempre do Dr. Paulo Pires, que sempre diz o trigo gaúcho é o melhor de todos. E me parece que sim, na região missioneira se planta muito trigo, 2 milhões de toneladas de trigo. Nós podemos montar uma grande agroindústria lá, podemos montar agroindústria de soja, de trituração de soja para exportação de matérias-primas já acabadas, e com isso geramos também setor de aves, de frangos. É possível fazer, sim, desde que as cooperativas, e elas pensam nisso concretamente, se integralizem e integrem mais. Quero sempre citar um excelente exemplo da nossa CCGL de Cruzal. São 26 cooperativas do agronegócio cujos sócios também produzem leite, e fizeram uma central hoje de capacidade de 1,5 milhão de litros de leite dia, industrializando principalmente leite em pó, exportando para o mundo inteiro. Isto é organização integrada de complexos cooperativos fortes. Esse é o caminho que está nos apontando. Então, o caminho, dona Simone, não é de pessimismo, é de otimismo. É que das lições negativas nós temos que tirar lições positivas e projetar principalmente a agroindústria, que isso vai gerar muita mão de obra. Hoje, o setor agroindustrial gera grande mão de obra. Nós temos meia dúzia de cooperativas de agroindústria que, mesmo na pandemia, não demitiram empregados, admitiram mais empregos, porque exportam a matéria-prima para os outros países. A China está comprando tudo que tiver aí do Brasil, para alimentação, a Europa, inclusive. Temos grandes expectativas nas carnes, no leite e outros setores da economia que podem nos ajudar. E na saúde, nós temos muito mais serviços agora pelo sistema hospitalar. Desculpe a comparação que eu sempre faço com o hospital dos médicos. O hospital do médico é uma espécie de agroindústria cooperativa que agrega valores. Os médicos integram serviços, participam com laboratórios próprios, prestam serviços internos, se modernizam, oferecem melhores leitos para os seus usuários, e o próprio sistema de saúde tem muito a inovar, está inovando, inclusive interrompeu uma viagem para Israel para conhecer as modernidades na área da inovação da saúde, e o agronegócio também está se inovando. O crédito está no dever da casa, cada vez mais se modernizando, se organizando coletivamente pelos seus diversos sistemas, para que possa oferecer cada vez melhores serviços aos seus sócios.
E nós temos 3 milhões, temos 3 milhões de associados, o que representa um Estado meio cooperativista, né? que o Estado brasileiro que tem mais cooperativas tem, e mais sócios de cooperativas tem no Brasil. 30% da população é filiada. Então, eu acho que temos que crescer por aí. E aí me parece as lições da pandemia, desse coronavírus. A população está ficando mais cooperativa, está se unindo mais, está cooperando mais, está sendo mais compreensiva, está mais entendida, está mais disposta a cooperar. A senhora já frisou isso. E me parece que esse momento de organização cooperativa pós-pandemia, com grandes agroindústrias, com inovações do crédito, com inovações na área da saúde, a infraestrutura gerando ainda mais internet para o campo, segurando a juventude no campo, e as indústrias também no campo, e o comércio também com mais energia forte, nós vamos crescer e colaborar muito para o processo de desenvolvimento do nosso Estado. Exatamente, a gente tem justamente essa crença. E ainda sobre esse assunto, presidente Virgílio, a Juliana Bevilacqua, ela é do jornal Pioneiro de Caxias do Sul, e ela queria saber o seguinte: as cooperativas foram impactadas pela pandemia e de que forma elas estão atravessando essa crise? Acho que um pouco o senhor já abordou, né? Mas de que forma elas estão atravessando essa crise? Muito obrigado pela pergunta lá da Caxiense, né? Institucionalmente estão superando a pandemia, que exige afastamento, e isso nós estamos bem observando, né? As cooperativas têm essa consciência de cooperar com a ciência médica para haver afastamentos. Pela comunicação virtual. Hoje, as nossas reuniões, como faz a Federação, nossas assembleias são todas virtuais. Então, isso é um aspecto novo e me parece um novo caminho que, inclusive, reduz custos operacionais e de gestão, atingindo resultados melhores. E de um lado institucional seria isso. Do outro lado, o setor agroindustrial está produzindo a pleno vapor, né? Não está sendo afetado, nesse momento, a agroindústria. O que tenho que dizer para Caxias do Sul, que não planta soja, mas que a nossa grande região também planta um pouco de soja, a grande pandemia agropecuária se deu na perda da safra da soja. Foi cerca de 47% na soja e de milho cerca de 30%. E aí o milho é um fator importante porque ele alimenta as aves, alimenta o setor leiteiro, e nós teríamos que então ter políticas públicas adequadas, primeiro, para o setor rural, política de proteção ao milho, que tivesse um preço mínimo fixado para que o produtor opte também pela plantio do milho. Segundo aspecto, preferência para novos investimentos de agroindústrias com um juro não de 6,5%, que é um juro muito alto hoje, mas um juro de Pronafinho, por exemplo, 2,5%, 3%. E no setor urbano, pensar muito no setor da construção civil, com apoio de cooperativas habitacionais, cooperativas educacionais, cooperativas de trabalhadores de trabalho, ou de todo o sistema S para fazermos um grande mutirão de construção de moradias, que aí vamos gerar, sim, empregos para os 30 milhões de brasileiros que no pós-pandemia vão pedindo a nós, batendo as nossas portas, a menos comida para se alimentarem. Pessoas que estão realmente perdendo as funções de trabalho, e esse é a nossa grande preocupação. Esses 30 milhões de brasileiros que, ao lado do Bolsa Família, não vamos ter recursos mais do governo federal suficientes para a sustentabilidade do sistema do Bolsa Família, e temos que criar postos de trabalho. E a habitação é a resposta mais concreta possível para essa atividade. É uma reflexão bem importante mesmo e uma grande preocupação, né? Tantas pessoas que vão estar desocupadas, outras tantas que estão sem renda.
eu acho que vai se ampliar ainda mais o número de pessoas nesse sistema cooperativo, porque é de fácil acesso, né? Basta a pessoa querer trabalhar, que ela tem possibilidade dentro do sistema cooperativo. O Hélio Nascimento, o presidente Virgílio, ele pergunta como a Osergues vê o potencial da região metropolitana de Porto Alegre para a evolução do cooperativismo no meio urbano. Bom, eu dou a seguinte frase, a expressão já conhecida por todos: a crise fortalece o cooperativismo. Não que sejamos sádicos e vamos pedir crises, não. Porque a crise mostra o problema da família, como nem a família. Quando vem a crise, a família começa a se reunir, discutir, analisar melhor a sua situação. E como as cooperativas são sociedades de pessoas, com absoluta certeza, as próprias cooperativas discutem mais coletivamente as suas atividades. No setor da Grande Porto Alegre, nós temos que trazer grandes projetos habitacionais, casas populares. Porto Alegre tem moradia? Tem terreno vazio? Não. Guaíba tem, Viamão tem. O governo federal teria que criar um programa. Eu estou sonhando com esse projeto, que a minha vida cooperativa começou com habitação. Trabalhei 8 anos em cooperativas habitacionais. Em 1965, logo após os militares ocuparam o governo, eles se preocuparam para gerar empregos. Havia muito desemprego naquela época também. E o setor que optaram foi a construção civil. As estradas, aumento de estradas, construção de estradas e principalmente cooperativas habitacionais e habitação em geral. Foi criado o FGTS, o Fundo de Garantia, foi criado o BNH 4.380 na época, em 1966, por aí, para que se incentivasse a construção civil. Então, o que temos que fazer? Eu vejo, se os sindicatos, os trabalhadores e também dos nossos empregadores, se nós nos unirmos, criarmos um programa de habitação popular, e uma casa de 50 metros quadrados, mais digna, com infraestrutura completa, tipo Protásio Alves, que temos um projeto fazendo hoje, uma experiência pioneira nossa em Porto Alegre, 400 casas, 126 metalúrgicos perderam o emprego durante os 4 anos que o projeto está andando, e treinamos pelo SESI e pelo SENAI essas pessoas no canteiro de obras durante meio-dia, e hoje elas estão construindo as suas casas lá, e elas mesmas que vão ser beneficiárias porque não queriam desistir das casas. Então foram treinadas para a construção civil fazer essas casas. Cada casa que nós possamos construir, precisamos construir 6 milhões de moradias. Não adianta, a meu juízo, aí eu faço uma análise bastante crítica de querer trazer saneamento básico nas vilas centralizadas, como nós vemos todos os dias na televisão, no Rio e São Paulo. Não tem ruas, não tem espaço, as pessoas dificilmente conseguem se atualizar. Podemos até trazer água e luz, sim, mas eu acho que o governo deveria, em Porto Alegre, fazer grandes projetos habitacionais, casa de 50 metros quadrados, casas, não falo em um apartamento. Por que casa? Porque um guindaste hoje, eu não quero assustar nem dizer nada contra os construtores que fazem edifícios, mas o projeto Minha Casa Minha Vida começou a falhar e não gerou mais muitos empregos, porque hoje um guindaste substitui 120 pessoas, mão de obra braçal, numa construção civil. Então, nós precisamos construir casas populares, casas horizontais, comprar várias colônias de terras. O próprio governo do Estado tem mais de 300 imóveis inutilizados. A FEPAGRO, no interior do Estado, tem mais de 50 imóveis grandes que não estão sendo utilizados. Isso tudo poderia se transformar num grande projeto habitacional, para que, junto com a habitação, nós também trouxéssemos perto as plantas agroindustriais, plantas de novas agroindústrias, para não haver tanta mobilidade de transporte e aproximar as indústrias aos novos projetos habitacionais e conjuntos habitacionais. Essa é a saída
para o Brasil se desenvolver, ao meu entender, e resolver nos próximos anos a questão da falta de empregabilidade ou a falta de posto de trabalho. Porto Alegre está nesse radar e devia fazer isso. Até levei já para os assessores da Secretaria de Obras do Estado essa proposta de habitacional forte, e estão estudando essa matéria, inclusive no sentido de que Porto Alegre também já conhece esse projeto. Esse não é um projeto novo, é um projeto exatamente reproduzido em 1965, quando eu comecei a ajudar em cooperativas habitacionais. Nós, em poucos anos, aqui 4 anos, construímos 15 mil casas e apartamentos em Porto Alegre. Isso foi uma revolução, que recurso tinha o FGTS, e temos que canalizar para essa atividade. Isso gera muito emprego, gera muito trabalho, gera muita mobilidade e a construção civil é o fator do mundo, o primeiro fator econômico do mundo que mais gera postos de trabalho e mais atividades ocupa. Tanto assim que em 2003, o primeiro-ministro de Portugal e também da Espanha, vendo a grande crise de desemprego que tinha naqueles 2 países em 2003, o que fizeram? Ambos criaram um programa de incentivo a cooperativas habitacionais e cooperativas de trabalho. E em 2, 3 anos resolveram seus problemas lá, naqueles países. Nós temos que seguir os modelos que deram certo no mundo. Nós também, presente aqui na Federação, temos essa crença, né, de que a retomada econômica vai se dar através da construção civil, que gera muito emprego, e também através, né, da construção civil nós vamos ter novos investimentos no estado do Rio Grande do Sul. Então é fundamental, essa sua fala aí colabora justamente com o que nós acreditamos também. E a gente percebe, né, a minha empresa é em Canoas, a gente vivencia, né, aqui o que acontece na região metropolitana, e quando a gente fala sobre o cooperativismo, né, em regiões mais urbanas, a gente fala sobre a questão das instituições financeiras, né, das nossas cooperativas, que muitas vezes nós não temos o hábito, nós não temos a cultura, né, em região metropolitana, de aderir a esse projeto. Eu sei que o próprio Sicredi, para citar uma delas, teve mais dificuldade de ter acesso, né, aos seus clientes, seus cooperativados aqui na região metropolitana do que no interior. Eu acho que isso se dá muito em função da cultura e das vivências que acontecem nas regiões metropolitanas. Sim, dona Simone, tem uma pesquisa que foi feita pela Sicredi há 4, 5 anos atrás. Qual é o indicador das grandes cidades não aderirem ao cooperativismo? É o desconhecimento do cooperativismo. Desconhecimento do cooperativismo. 90% não sabem que é cooperativo. Fui convidado por um colega, nosso conselheiro fiscal, hoje já falecido, o seu Rosa, que é de cooperativas habitacionais, para fazer uma palestra lá no Carnaval, no grupo dele de Carnaval. Fui lá, fiz uma palestra de cooperativismo. A primeira pergunta que eu fiz é: quem viu, quem já ouviu, quem sabe que é uma cooperativa? Das 195 pessoas que estavam presentes, que tinha chamada lá, tinha presença, né? 4, 5 souberam o que era uma cooperativa, já ouviram falar, mas ouviram falar porque vieram do interior, né? Porque tinha uma cooperativa agrícola, porque tinha uma cooperativa de crédito, mas em Porto Alegre não conhecia. Então, o desconhecimento. Por isso que, dona Simone, vamos nos unir, fortalecer, comunicar pedagogicamente pelos nossos sistemas S, colaborar juntos e divulgar a forma de cooperação. A minha aula lá no grupo do Carnaval foi dizer o seguinte: da forma como eles se organizam para participar do Carnaval, em forma coletiva, é uma cooperativa na praxis. Só transformar, trabalhar cooperativamente, que eles fazem, preparando o Carnaval, nós fizemos um cooperativismo de ordem natural. Então, esta é a questão, esse é o dever de casa que nos impõe.
É verdade. Presidente, a gente já está encaminhando, né, para o encerramento, mas o senhor fez, né, antes relatos, né, e frisou que no Rio Grande do Sul nós temos o maior número de cooperativas. Então a gente vê que é uma cultura que já está enraizada aqui no nosso estado. Em outros estados, nem tanto. Eu gostaria que o senhor pudesse relatar para nós quais são as principais dificuldades, né, das cooperativas aqui no Rio Grande do Sul com relação às questões tributárias. Se hoje, né, o senhor pudesse fazer um apelo aos governos, enfim, tanto a nível federal quanto a nível estadual, qual a principal dificuldade que se encontra justamente para a gente poder ampliar esses números que já são números muito bons, muito expressivos, né, que têm um impacto real na economia do nosso estado, mas as dificuldades, né, de cooperar aqui no Rio Grande do Sul? A senhora fez uma pergunta interessante que eu deixei de apresentar. O setor muito forte que cresceu, as cooperativas, foi 17% dos tributos, né, desse exercício, nessa expressão social. Os tributos cresceram 17% também para as cooperativas. O problema para nós, cooperativas especificamente, como a senhora sabe, nós temos uma lei especial, a 5764, e a Constituição Federal, no artigo 146, inciso 3º, letra C, define que o ato cooperativo deve merecer tratamento tributário adequado, para não haver bitributação. Esta é a grande incompreensão do nosso fisco, seja federal, seja estadual ou seja municipal, e não entender o ato cooperativo. O ato cooperativo está hoje inserido em 79 legislações do mundo mais civilizado. A Europa, Portugal, Itália, Espanha, Alemanha, França, Iugoslávia, Estados Unidos, Canadá, em todos os países do mundo, no Japão, o ato cooperativo é reconhecido. Na Índia, que é um cooperativismo muito forte, o ato cooperativo é reconhecido. Aqui tem-se dificuldade da falta de compreensão do ato cooperativo. E com isso, nós temos, em situações difíceis, essa falta de compreensão, um tratamento tributário adequado. Veja bem que no faturamento daquilo que acabei de expor no início, o faturamento foi 800 milhões a menos que no ano passado, 2018. Contudo, pagamos 17% mais de tributos à União Federal, aos estados e municípios. Então, essa errada incompreensão do processo do nosso cooperativismo faz com que... E a questão mais ampla, a todo momento se regula, se regulamenta legislações, a instabilidade tributária é muito grande, e aí eu acho que a indústria, comércio, serviços e o setor cooperativo tem que se unir para nós fortalecermos. Nós temos, por exemplo, o nosso TARF aqui, que é o julgador, e eu faço um apelo final para a senhora também. Nós precisamos chegar no governador, como a senhora sugeriu há um tempo atrás, deu o Estado entender que no TARF, é um Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais dos Contribuintes, em que tem que ter equiparação entre os participantes, os contribuintes e os da Fazenda Municipal, tem que ser igual. Não pode os vice-presidentes, os 4 vice-presidentes serem da Fazenda, mas o primeiro vice-presidente, se o presidente é da Fazenda, e escolhido pela Fazenda, Secretaria da Fazenda, tem que ser um dos contribuintes. Isso temos que levar ao governador e mudar a nossa legislação. Então, as legislações foram feitas fundamentalmente para dificultar exatamente as nossas empresas, seja de qualquer teor que forem, as empresas privadas, empresas de capitais, empresas de desenvolvimento que geram riqueza e, fundamentalmente, no caso, o nosso cooperativo, a incompreensão do ato cooperativo. Assinamos embaixo, é exatamente isso que nós aqui da Federação também pensamos, né? Cada vez mais os governos precisam trabalhar de forma proativa
para minimizar burocracias e para estimular o empreendedorismo e a geração de riqueza. Então, a iniciativa privada, as cooperativas, né, somos todos pessoas de bem que buscam e que visam, né, o bem-estar das nossas comunidades, gerando emprego, gerando oportunidades. Queria poder, o senhor... Vai depois ter a oportunidade de acompanhar aqui no Rio Grande do Sul outros tantos entusiasmados, né, com essa sistemática, e a gente percebe, né, que são tudo expressões verdadeiras do que de fato significa cooperar. Eu vou traduzir aqui entre todos, né, o nosso colega Rafael da Quinta da Estância. Ele coloca que as cooperativas vêm realizando um grande trabalho para o desenvolvimento do nosso estado e tornando protagonistas centenas de pequenos empreendedores. Isto é fundamental, né? É essa cooperação, é esta força conjunta que gera os grandes resultados. Eu queria poder, né, conduzir, presidente, ao encerramento, e queria que o senhor deixasse uma mensagem a todas essas pessoas que estão nos acompanhando e a todos que estarão em algum momento vendo esse nosso vídeo, né, e entendendo a força do cooperativismo aqui no Rio Grande do Sul. Obrigado, doutor Simone. Fico muito feliz em ter participado desse evento. Está na mesa, já consagrado esse programa, embora estamos numa mesa, mas não naquela mesa que tão degustamos lá na vossa casa, né? Lá no Palácio do Comércio. Mas a nossa mensagem é de otimismo e de fé. Entendemos que o brasileiro é um povo congregador, é um povo unido, pode melhorar muito, deve crescer mais, tem que se fortificar mais, pode crescer muito mais no processo de organização societária, seja em todos os setores, e nós tenhamos a coragem de enfrentar as políticas públicas que não são adequadas a um processo de desenvolvimento. Existem muitas políticas públicas que não estão adequadas. Por exemplo, nesse momento, quando nós precisamos trabalhar para a geração de empregos, caberia ao governo pensar fortemente quais são os setores da economia que geram empregos, que geram trabalho, quais são os setores. E o setor que mais empregabilidade faz são as pequenas e microempresas. Está provado isso. Gera muito mais trabalho do que médias e grandes empresas. Então, e exatamente são as que estão sofrendo mais, até com falta de financiamento nesse momento, para socorrê-las e para poderem continuar nas suas atividades. E o cooperativismo deseja a todos um bom aniversário, sábado que vem, o Dia Internacional. Cumprimentamos os nossos 3 milhões de sócios. No Brasil, são cerca de 15 milhões de associados em cooperativas. No Rio Grande do Sul, uma grande força gaúcha. Eu acho que o governador pode se alegrar porque somos um estado cooperativista, de certo modo, com 30% da população filiada. A eles, a todos, um grande abraço cooperativo e continuemos firmes lutando por propostas melhores. Haverá um tempo bom, sim. E a crise, quando vem, ela vai melhorar as pessoas. Nós todos, se nós permanecermos vivos nessa pandemia, estamos torcendo para todos. Ninguém mais tenha dificuldade de sobrevivência, ao menos por essa crise, embora tenhamos que rezar muito para que venha quanto antes a vacina, desejamos a todos cada vez mais união, integração e cooperação para o processo cooperativo e o processo industrial e comercial e de serviços continuarem crescendo. 3 milhões de gaúchos, né, presidente? É uma força muito grande. São pessoas que, de fato, arregaçam as mangas, fazem a diferença e impactam a toda uma comunidade, porque a prestação de serviço que as cooperativas também fazem
para os gaúchos de forma geral, é muito relevante. Eu mesmo, né, nós temos esse serviço sendo atendido na área de saúde, na área financeira, e é incrível a forma que nós temos, né, de ser tratados por essas pessoas. Então, aqui também a nossa homenagem, né, a homenagem da Federação, que vivemos e convivemos nesse sistema associativo. Nós entendemos que juntos nós somos mais fortes e que o cooperativismo no Rio Grande do Sul é um exemplo para o mundo todo. Esta cultura precisa cada vez mais ser disseminada e eu quero com muito carinho, né, lhe cumprimentar. Nós temos um respeito muito grande pelo seu trabalho. O senhor é o ícone, né, do cooperativismo aqui no Rio Grande do Sul, no Brasil, e isso é muito importante, porque é um exemplo que muitas pessoas seguem. Então, o senhor também tem uma relevância muito grande, junto com todos os seus pares, e todos esses gaúchos, né, que vivenciam essa situação, que tem esse compromisso de cooperar, são fundamentais para toda a nossa economia. Eu vou ficar lhe devendo o almoço, porque nós estamos, né, separados por uma telinha hoje. Eu não almocei ainda, acho que o senhor também não, mas vou em breve lhe convidar para o almoço. Se o senhor estivesse presente aqui nesse momento, eu lhe entregaria uma lembrança, que é uma cuia, e para a gente seguir, né, a nossa cultura, a nossa tradição gaúcha do chimarrão. Mas eu farei chegar este presente às suas mãos, para que em breve, depois que tudo isso passar, nós possamos estar juntos, tomando um chimarrão, né, e contando a história de quando a pandemia esteve entre nós, trazendo tantos prejuízos, mas que certamente com a nossa garra nós vamos conseguir passar por toda essa situação. Então, presidente Virgílio, muito obrigado por essa oportunidade. A todos que nos acompanharam durante essa nossa live, obrigado pela companhia, que nós tenhamos, né, um final de semana aí friozinho, mas com muito calor humano, e sabendo, né, que juntos somos mais fortes e gente que coopera cresce no Rio Grande do Sul. Um abraço a todos. Um abraço.